Entre Lobos. Autor Clayton Stadler. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie. Capítulo 10. O silêncio. O dia amanheceu, mas o sol de Eduardo não veio. Lá fora, o céu tingia a paisagem com um cinza implacável, e dentro dele, tudo ainda era noite. Ele quis ir embora. Um instante, cogitou abrir a porta, correr, desaparecer. Mas bastou se mover pela cama, sentar e olhar pela janela para lembrar. Os lobos ainda estavam lá. Rondavam a casa como sentinelas da morte, espreitando cada canto, prontos para rasgar qualquer um que ousasse sair. A viagem de família tinha virado pesadelo. Não haviam aproveitado a paisagem, não saíram da casa para caminhar, não confraternizaram. Eduardo se mexeu na cama improvisada. O teto estava ali, o mesmo teto rachado e mofado, mas por um segundo ele esqueceu onde estava. Levantou. Mas bastou o pé tocar o chão frio para que a dor voltasse uma fisgada surda, como se o peito se partisse de novo. Uma lembrança o atravessou como uma lâmina. Ela. A mulher que amava agora no quarto ao lado, na cama do próprio filho. Ele fechou os olhos com força, a mandíbula trincada. Eles haviam se tornado animais. Não havia mais regras, nem tempo para luto, nem espaço para a redenção. Aquele mundo exigia dentes, garras, silêncio. E enquanto Eduardo afundava no próprio inferno, a casa seguia silenciosa, fria, viva. Saiu do quarto devagar, trancou a porta atrás de si como se pudesse conter o passado com uma simples chave. Deu 3 passos pelo corredor estreito. Então viu, a porta do cômodo ao lado estava entreaberta. Parou. A luz que entrava pela janela cobria o chão em faixas pálidas. Silêncio. Ele empurrou a porta, só o suficiente para ver. Cláudia estava deitada no peito de Gerson, os dois entrelaçados, pele contra pele. As costas dela nuas, a tatuagem de borboletas sob a omoplata se destacando como uma mancha viva. O braço dele a envolvia com uma calma quase cruel. Um instante, Eduardo não sentiu raiva. Não ainda. Sentiu apenas um vazio mais fundo, um buraco novo dentro de tantos outros. A mulher que um dia amou ou conviveu, o homem que ele criou, ali, juntos, quentes, vivos. Enquanto seu corpo frio, morto, descansava atrás da porta. O mundo não esperava por ninguém. Fechou os olhos, respirou fundo e então seguiu adiante, sem dizer nada. Quando desceu a escada, viu Renato sentado em uma cadeira antiga, olhos baixos, mãos entrelaçadas. Não dizia nada, não pedia nada. Parecia uma sombra de si mesmo, ou alguém tentando não existir. Eduardo parou a alguns passos dele, olhou para a janela, onde, ao longe, entre os galhos, um vulto cinza parecia se mover devagar. Acha que os lobos vão ficar o tempo todo nos vigiando? Perguntou, com a voz rouca. Renato demorou alguns segundos, passou a mão pelo rosto, como quem acorda devagar de um pesadelo sem fim. Talvez. Disse por fim, dando de ombros, os olhos ainda perdidos. Mas uma hora eles têm que ir caçar. Vão ficar com fome. Um canto de sorriso escapou dos lábios de Renato. Um sorriso curto, sem humor. Sim, eles vão ficar com fome, e nós também. E quando eles sentirem os estômagos apertarem, saberão que nós também já estamos sem comida. Eduardo ficou quieto. Olhou para o celular em sua mão, a tela preta, sem barras de sinal, sem tempo, sem mundo. Provavelmente a antena foi danificada. Comentou, mais para si mesmo do que para Renato. Acha que pode ter sido eles? Renato não respondeu de imediato. Encarou a madeira do chão, como se ali houvesse alguma resposta que não vinha. Talvez, disse, por fim. Talvez nem tenham feito por querer, mas se perceberam o que isso causa, vão repetir. Silêncio. Eduardo assentiu levemente, como quem aceita uma sentença. Passou a mão pelo rosto, pela barba por fazer, sentia o tempo se arrastar ali dentro,
como um bicho preso, precisava se mover. Vou fazer alguma coisa, disse, sem saber exatamente o que. A cabeça pesa quando a gente para demais. Renato não respondeu, só voltou a fechar os olhos, como se aquilo fosse sua única forma de sobreviver. Sumir por dentro. Eduardo foi até a cozinha. As portas dos armários estavam abertas, como se alguém já tivesse procurado algo ou tudo. Latas vazias, migalhas, silêncio. Abriu a torneira, um fio de água escorreu, fraco, morno, fechou. Então andou até o quartinho dos fundos. Ali, onde guardavam ferramentas e tralhas velhas, antes da casa mudar de dono, de nome, de vida. Empurrou a porta com o ombro. A luz que vinha da janela suja formava feixes no ar cheio de poeira. Havia uma caixa de ferramentas enferrujada, pedaços de madeira, pregos tortos, uma tomada quebrada no canto da parede. Ele se ajoelhou ali, sem pressa, pegou a caixa, abriu. O cheiro de ferrugem e tempo veio forte. Passou os dedos pelos objetos como quem procura alguma memória que ainda vale a pena. Escolheu uma chave de fenda, um alicate, um rolo de fita isolante quase no fim. Voltou para a sala. Abaixou-se perto da tomada quebrada, olhou, respirou fundo e começou a mexer. Não porque achava que funcionaria, não porque sabia o que estava fazendo, mas porque precisava. Precisava fazer qualquer coisa que afastasse os gritos que ainda ecoavam em sua cabeça. Parafuso, fio, estalo. De vez em quando olhava pela janela, onde o vulto dos lobos ainda dançava entre as árvores. Sentia a presença deles como um peso no peito. Vocês estão esperando, murmurou. Mas eu também. Continuou mexendo, com dedos duros, tenso, sujo, como quem constrói um abrigo, mesmo sabendo que a tempestade já passou e o mundo inteiro caiu. O som metálico da chave de fenda contra a parede era ritmado. Um estalo seco, depois silêncio, outro estalo, mais silêncio. Eduardo estava curvado sobre a tomada, mas não prestava mais atenção no que fazia. Sentiu o peso de um olhar, ergueu os olhos devagar. Gerson estava parado na beira da sala, encostado no batente da porta. Sem camisa, com o cabelo desgrenhado, o olhar difícil de ler. Observava Eduardo em silêncio, como quem mede distância, avalia perigo, ou tenta entender se ainda há algum afeto ali. Eduardo parou de mexer, ficou imóvel. Os dois se encararam. Naquele instante, não eram mais pai e filho, não eram mais sobreviventes da mesma casa. Eram dois homens cercados de dor, ciúme, ressentimento. Separados por uma mulher morta e outra viva. A chave de fenda ainda estava na mão de Eduardo. Ele apertou o cabo, forte demais. Os nós dos dedos ficaram brancos. O metal tremeu levemente, como se pedisse uso, como se oferecesse saída. O silêncio entre eles era um fio esticado, prestes a romper. Gerson não recuou, também não avançou. Seu olhar era firme, mas havia algo ali, uma tristeza contida, ou talvez culpa. Eduardo foi o primeiro a desviar o rosto. Voltou para a parede, para os fios expostos, mas não mexeu em nada. A tensão ficou ali, suspensa, como poeira no ar que ninguém ousava respirar. Gerson se afastou em silêncio. Os passos lentos no piso de madeira foram o único som por longos segundos. Eduardo soltou o ar pela boca, só então percebendo que o prendia. A chave ainda estava em sua mão. Ainda poderia ser usada, mas não foi. Ainda não.